vamos dar seguimento ao nosso culto. Agora, você que tem pedido de oração, algum agradecimento, eu peço para que você se coloque de pé, para que possamos estar orando. Então, você que tem algum pedido, algo que queira colocar diante dos pés do Senhor, que queira pedir ao Senhor que cuide neste ano, ou até mesmo um agradecimento, se coloque de pé, vamos estar orando juntos pela sua vida, tanto pelas suas necessidades e aquilo que os irmãos têm para agradecer também. Gostaria de chamar, eu sei que ele está bebendo água ali, mas gostaria de chamar o Diego para estar orando por nós neste momento. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento, pela Tua mão que guia, Senhor, que nos protege, que nos fortalece, ó Pai. Estamos neste momento aqui, Senhor, em que nós estamos colocando diante do Senhor, Deus, os nossos pedidos, muitas vezes de súplica, para que o Senhor venha nos ajudar, nos sustentar, nos guiar, ó Deus, nos fortalecer, nos dar ânimo, que muitas vezes, Senhor, se vai. Sei que é muito difícil, Senhor, em alguns momentos nos mantermos firmes e fortes, mas nós precisamos, Senhor, que a Tua mão venha nos resgatar e nos fortalecer, Pai. Que o Senhor venha estar encontrando cada um desses pedidos, Senhor, que está suplicando ao Senhor, ó Pai, ajuda. Ajuda muitas vezes, Senhor, porque está passando alguma necessidade, ó Pai, precisa de emprego, ou precisa de resolver algum problema de saúde, ó Pai. Precisa resolver problemas familiares, lutas, problemas domésticos com a família, parentes, cônjuges, Senhor, que estão muitas vezes passando por momentos difíceis, filhos que estão brigados muitas vezes com seus pais, ou seus pais com os filhos, ou os irmãos com irmãos, que impeça, Senhor, que haja, Senhor, uma restauração, Pai, como nós discutimos hoje cedo, Senhor, sobre o ressentimento, como Esaú, Jacó, Isaac. Pai, que o Senhor venha estar trabalhando e nos guiando, Senhor, todos os dias, ó Pai, para que possamos estar diante de Ti, Te adorando, Te exaltando, Senhor, sendo sustentado pela Tua forte e bendita mão, ó Pai. Mas também, Senhor, temos motivos, Senhor, para agradecer. Agradecer porque o Senhor está conosco. Como ouvimos, Senhor, no último culto, Senhor, muitos agradecimentos aqui, Deus, por curas, conquistas, em que a Sua mão, Sua forte mão esteve ali sustentando, guiando e cuidando de cada um, ó Pai. E pode ser, Senhor, que hoje, durante essa semana, tivemos mais muitos motivos, Senhor, para estar trazendo diante de Ti, Senhor, para agradecer. Obrigado, Senhor, por isso nós estamos entrando em mais um ano, debaixo da Tua graça. Esse é o maior motivo, Senhor, de agradecimento, pois nós tivemos um encontro contigo, Pai. O Senhor foi de encontro conosco, Deus. Primeiro o Senhor foi lá e nos pegou, nos trouxe do inferno, venceu o inferno, Pai, para que nós pudéssemos ter vida. Nos trouxe, Senhor, do lamaçal, quando nós estávamos comendo com os porcos, ó Pai, e nos deu um anel de esperança, de alegria, Senhor, em que nós podemos nos regozijar e olhar para Ele todos os dias e dizer: esse é eterno, porque o Senhor nos sustenta, nos guia, nos cuida de cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando de cada um que está aqui, Senhor, também agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai. Que o Senhor esteja recebendo esses agradecimentos como louvor, Senhor, e glorificação por tudo que Tu és. Que o Senhor também esteja, Senhor, com o nosso culto essa noite, nos conduzindo na Tua palavra, através das canções, através da ceia, que nós possamos lembrar do maior sacrifício que foi feito naquela cruz, e nos regozijarmos, Senhor, porque nós temos a Tua salvação, nós temos vida, Senhor, que é Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Temos algum aviso da parte de algum ministério? Temos aviso ali? Tá. Oi, igreja, tudo bem? Estou aqui para. Oi. Igreja, tudo bem? Estou aqui para dar um recado importante para vocês. No dia 13 de janeiro, às 19h30, vamos retornar com os nossos cultos de oração das nossas mulheres. Então, mulheres, se você ainda não está participando dos cultos de oração, nós estamos aqui para convidar vocês para não deixar de participar. E nesse dia 13 teremos um culto muito especial e você é nossa convidada para estar presente. Não nos deixe seguir nas redes sociais, Mulheres em Ação. Isso mesmo, terá muita coisa boa lá para vocês, muitos devocionais, então não deixe de nos seguir. Amém. Então, dia 13 de janeiro, isso? Perfeito. Mais algum aviso da parte de algum ministério? Tudo certinho? Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias de novo no Salmo 119, nós vamos ler o resto que ficou faltando. Brincadeira, nós vamos meditar nele, mas não vamos ler todo. Então, Salmo 119, eu gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias neste Salmo. Deixa ele aberto, não é nenhum versículo específico por enquanto. Nós vamos caminhar um pouco neste Salmo tão importante, que é o maior capítulo da Bíblia. Então, o Salmo 119 tem esse título, do maior capítulo que a Bíblia tem. Quando nós ouvimos falar dele, até brincamos, né? Eu vou ler ele aqui agora, porque vai demorar bastante. Então, ele é o maior capítulo da Bíblia. Nós vamos meditar neste Salmo, Salmo de número 119. Como você pôde perceber, hoje de manhã você me viu, hoje à noite você me viu de novo, domingo que vem vai me ver outra vez, e no outro também vai me ver, porque o nosso amado pastor está viajando, ele está lá com o Davi na Amazônia, tanto descansando e aproveitando com a família, né, que muito merecido, mas também trabalhando e ajudando ali na obra missionária. Então, ao longo deste mês de janeiro, você vai me ver um pouco mais por aqui. E eu gostaria de começar, então, neste domingo à noite, uma série muito breve, como você já pode ver ali. A série chama Guia-me, Senhor. 3 salmos para 2026. Então, muito breve, muito curta, apenas 3 sermões nós estaremos meditando aqui ao longo destes domingos, onde nós vamos pegar alguns salmos, e hoje nós vamos pegar este, que é o 119, para vermos algumas coisas que não podem faltar em nossa vida neste ano de 2026. Acabamos de passar a virada, vivemos o ano de 2025 que passou voando e parece que cada vez passa mais e mais rápido, mas afinal de contas, o que é necessário termos para ter no nosso ano, para conseguirmos um ano bem sucedido? De modo que vamos chegar no último dia deste ano e falar: este ano valeu a pena, este ano foi realmente recompensador, pois eu fiz as escolhas certas e eu tive na minha vida as coisas certas. Então, ao longo dessas 3 mensagens, nós vamos meditar justamente nisso. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer mais uma breve oração, então convido a igreja a fechar os olhos mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale ao meu coração, ao coração de cada um, de cada família, de cada pai, mãe, filho, para que possamos, Senhor Deus, sair daqui convictos daquilo que precisamos no nosso ano, daquilo que é essencial, aquilo que realmente deveria fazer parte dos nossos planos, e não coisas fúteis e passageiras, mas aquilo que é espiritual e vem do Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente,
pedimos que o Senhor nos ajude, para que possamos chegar no último dia deste ano, sabendo que valeu a pena, pois escolhemos os teus caminhos, que sempre são caminhos de vida, bênção, alegria e paz, ó Deus. Nos ajude neste momento e use a minha vida apesar de mim, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, costumamos muitas vezes, que nem o próprio Diego aqui citou, fazer muitas metas e planos quando o ano vira. Talvez você é desses de escrever, de colocar ali o que você tem que fazer e o que tem que alcançar até o ano acabar. E quais são as metas que todo crente deve ter? Será que as metas e os planos que nós vamos fazer para termos um ano bem-sucedido são as mesmas metas e planos que o mundo lá fora faz, ou deveria ser diferente? Como você deseja que o teu ano de 2026 seja? O que você quer que ele seja diferente do ano que se passou? Qual tem sido nossas prioridades? E o Salmo 119 é perfeito para começarmos, pois ele fala de algo que é essencial para a vida de todo cristão, de todo crente, de modo que se você tira isso do cristão e do crente, a vida cristã acaba. O que nós vamos ver nesta noite é que para o nosso ano de 2026 ser bem-sucedido, precisamos da palavra de Deus, precisamos das Escrituras. Por isso o Salmo 119. Ele é um salmo muito especial e não é à toa que ele tem tantos versos, afinal de contas, são 176 versículos. Nenhum outro capítulo da Bíblia tem tantos versículos quanto este salmo. E por que ele é assim? Primeiramente, porque ele está falando da palavra de Deus. Ele está exaltando a palavra de Deus. E o salmista considera a palavra de Deus de suma importância, de um valor extremo. É por isso que ele gasta tanto tempo escrevendo. Mas não só por isso. Há um fundo poético nisso tudo. Para você que gosta de poesia, ou escrever versos, ou qualquer coisa semelhante, adivinha, o nosso Deus também ama isso. Ele ama a arte, ele ama a poesia, ele ama a beleza que vem de versos bem escritos. E aonde está a poesia aqui no Salmo 119? Ele é um salmo que chamamos de acróstico. Isso significa que cada letrinha dele tem um significado ou algo do tipo. Sabe quando pegamos uma palavra e colocamos lá, trabalhador, o T é de talentoso, o R é de... que o trabalhador é com R? Rápido, aí coisa que faltou para mim, responsável. Sabe, cada letrinha é algo. E o salmista, ele pega as 22 letras do alfabeto hebraico e ele coloca 8 versos para cada uma das letras. 8 vezes 22, pronto, você tem o maior capítulo da Bíblia, já escrito. Se você reparar na sua Bíblia, se ela for de crente, vai ter em cima do verso 1, Aleph. Se ela for de crente, é apenas uma brincadeira, todas têm, né? No verso 9 temos Bet. No verso de 17 temos Gimel. Então, são as letras do alfabeto hebraico. E repara que é de 8 em 8 versos. E cada um desses versos começa com essa letra. Então, o verso 1 começa com a letra Aleph. O verso de número 9 começa com a letra Bet. O 17, Gimel. E assim por diante, até o último verso. E assim vai, esses blocos de 8 e 8 versículos. E ele é um salmo que fala inteiramente da palavra de Deus. Poucos versículos dentro desses 176 não citam a palavra de Deus. Menos de 10 são estes que não falam diretamente da palavra de Deus. Vamos ler o verso de número 1 em diante. Eu quero que os irmãos notem quais são os nomes que a palavra de Deus recebe neste salmo.
Então vamos ler o verso de 1 adiante. Diz o seguinte: bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Verso 2: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam mal, mas seguem os seus caminhos. Ordenastes teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde bem teus estatutos. Então você vai lendo ali o verso 6, ali chama de mandamento. Verso 7, ali vemos que são as suas justas normas. 8, ali temos os teus decretos. Então decretos, juízos, ordenanças, mandamentos, preceitos, ou realmente a palavra, tudo isso se refere à Bíblia e às Sagradas Escrituras, à revelação de Deus em sua palavra. Todo o Salmo 119 é voltado para isso. E se existe algo que não pode faltar no seu ano, é a palavra de Deus. Se existe algo que é algo insubstituível em nossos dias, são as Escrituras. Como foi o seu ano de 2025 com a palavra de Deus? Como foi o seu ano que passou em relação à sua leitura bíblica? E que planos eu e você estamos fazendo para que seja diferente nesse ano que se inicia? Veja, se você teve a oportunidade de contar 10, 9, 8, até chegar o 1 e dizer feliz ano novo, Deus te deu uma oportunidade de viver um ano melhor, um ano diferente, mas não para você mesmo, para Ele. E isso inclui ler a palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado a minha e a sua vida? Vamos ver então tudo isso em 3 pontos. Pode deixar então no próximo. Vamos ver a preciosidade da palavra. A palavra é preciosa, ela tem valor inestimável e ela é riquíssima. Em segundo, nós vamos ver o amor pela palavra. O salmista demonstra e escreve nesses versos tão lindos como ele ama a palavra de Deus. E para isso nós vamos nos autoavaliar também, se estamos parecidos com o salmista ou se estamos totalmente diferentes. E por último, se a palavra é preciosa e eu acabo amando ela pela sua preciosidade, logo ela também me traz frutos. Então, quais são os frutos que a palavra de Deus pode trazer na minha e na sua vida? Primeiro de tudo, nós vemos que o salmista, ele enaltece a palavra de Deus. Nós, como crentes, como protestantes, temos a Bíblia no centro, coisa que outras religiões não possuem. Se você for conversar com um católico, geralmente a primeira coisa que passa em nossa mente é sobre os santos. E você vai chegar para o católico e vai falar: olha, você não deve adorar Maria, porque a Bíblia diz em tal passagem que... E você vai prosseguindo. Nisso você já errou. Porque para o católico, a Bíblia, ela é importante sim, mas ela não é central, ela não é única. O católico tem a Bíblia e tem a tradição da igreja. O católico tem a Bíblia e tem aquilo que os pais da igreja falavam. Portanto, isso de estar escrito na Bíblia não pega muito bem com eles, não convence eles tanto assim. Mas para nós que entendemos que a palavra de Deus é central, que ela é nossa única regra de fé e prática, nós sim sabemos que é aquilo que a palavra diz, é aquilo que guia a minha e a sua vida, amém? E a palavra de Deus, ela não tem comparação com nada neste mundo, ela é ímpar. Não tem nada que se compare à preciosa palavra do nosso Deus.
E o salmista deixa isso muito claro. Veja o verso de número 7, Salmo 119, verso 7. Diz o seguinte: eu te louvarei com coração íntegro, quando houver aprendido tuas justas normas. Olha como o salmista chama a palavra do Senhor, chama a palavra de Deus de justas. A palavra de Deus é a única verdadeiramente justa. Não é a palavra de algum político, não é a sua palavra, não é a palavra de algum país ou a minha, mas é a palavra de Deus. Ela sim é a única palavra que é justa, reta e que pode nos ensinar o bom caminho. Verso de número 138, mas agora para o final, verso de número 138 diz: ordenaste teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. Mais uma vez, o salmista diz: os testemunhos do Senhor são ordenados com justiça. 2 versículos adiante, verso 140 diz: tua palavra é fiel a toda prova. Por isso, teu servo a ama. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é a única coisa que nos ensina o caminho reto. Não há um erro sequer na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro inerrante, infalível. Significa que ela não possui erros e ela é incapaz de errar. Não parece uma afirmação muito presunçosa? Mas por que nós podemos afirmar isso sobre a Bíblia e sobre este livro e mais nenhum outro? Porque somente a palavra de Deus, somente a Bíblia veio do Senhor e mais nenhum outro livro veio. Todos esses 66 livros têm a sua origem no Deus Altíssimo. E o nosso Deus não erra, o nosso Deus é incapaz de falhar. Logo, a sua palavra não erra, a sua palavra é incapaz de falhar. Onde você vai achar um livro assim? Onde você vai achar um autor tão magnífico que você pode abrir em qualquer página e dizer: segue tudo que está escrito, pois eu sei que esta pessoa que escreveu nunca errou na sua vida e escreve a verdade. A palavra de Deus, ela é tão preciosa que ela não reflete a nossa opinião ou a opinião de outras pessoas. Mas quando abrimos a palavra de Deus, nós enxergamos o próprio Deus revelado. Enxergamos o seu caráter sendo mostrado a nós. Muitos acreditam em um Deus um pouco diferente daquilo que o cristianismo mostra. Um Deus que criou todas as coisas, ele pode até ser muito poderoso, mas um Deus que foi embora e abandonou a sua criação. Já viu alguém acreditando desta forma? Há muitos que pensam que Deus é assim, que Deus criou as coisas e foi embora, nos deixou à mercê de nós mesmos. Mas a prova de que Deus não foi embora, irmãos, a prova de que Deus não nos abandonou, é que Ele deixou a sua revelação conosco. Este livro que você tem em mãos, ou talvez no aplicativo do seu celular, é o único livro que você pode ler e conhecer o Deus que criou todo este universo. É o único livro que você pode folhear as páginas e você vai conhecer o caráter do Senhor dos Senhores. É o único livro que você lendo, você se relaciona com Deus. Em nenhum outro lugar há algo desse tipo. E sabe por que nós não damos tanto valor? É porque tudo aquilo que acaba sendo comum demais para nós acabamos menosprezando.
Mas veja vídeos de irmãos na Coreia recebendo exemplares da Bíblia. Como eles abrem as caixas com as Bíblias de uma forma ávida, sedenta, beijando a palavra de Deus, abraçando ela. Outro vídeo, não precisa nem ir tão longe, mas outro vídeo que já vi na internet, um rapaz que não consegue ler, e sabe qual era o sonho dele? Era saber ler. Mas por quê? Porque ele queria ler a palavra de Deus. Ele não queria saber ler para ler livros de filósofos, de autoajuda, romances ou qualquer outra coisa. Ele queria se relacionar com Deus. Ele queria ter a liberdade de sentar sozinho a qualquer momento e poder ler quem Deus é. Mas nós que podemos ter 300 Bíblias, 150 são de estudo, 40 são de devocionais, temos 20 em uma linguagem e 20 na outra, não lemos elas. Não lemos nenhuma delas. A palavra de Deus, irmãos, é mais valiosa que qualquer riqueza, amém? Ela é mais valiosa que qualquer tesouro desta terra, amém? Veja o verso 72, no Salmo 119. Diz o seguinte: para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. O salmista está dizendo que se colocasse diante dele todo o dinheiro deste mundo, e ele tivesse que trocar todas as riquezas desta terra pela palavra de Deus, ele jamais trocaria. Amém, eu também não trocaria, eu também faria isso. A palavra de Deus é essencial na minha vida, mas trocamos por muito menos. Trocamos por um filme, trocamos por um jogo, trocamos por um descanso, trocamos por mais meia hora dormindo, trocamos por muito menos. Judas trocou Jesus por quanto? 30 moedas de prata. Nós olhamos para isso com tanto espanto e fazemos o mesmo por muito menos. Verso 127. Quem achou pode ler em voz alta, por favor. Olha como o salmista exclama. Ele ama os mandamentos. O que os mandamentos aqui representam? A palavra de Deus. E ele ama os mandamentos mais do que o ouro, mais do que as riquezas. Então, virou-se o ano, e Deus te deu uma oportunidade para ser diferente, para ler mais a tua palavra. E eu te pergunto, com o que nós estamos mais preocupados? O salmista quer a palavra de Deus mais do que as riquezas. Mas muitos de nós, quando virou o ano, nem pensamos em ler a Bíblia mais, mas fomos correndo para ver os 6 números da Mega Sena da virada, para saber se ficamos ricos da noite para o dia. Muitos de nós virou o ano e não pensamos que este ano vai ser o ano da leitura bíblica, mas pensamos que vai ser o ano que vamos ficar ricos, que vamos prosperar financeiramente e materialmente, e a palavra de Deus nem sequer passou pela nossa mente. E para muitos, já que o ano é recente, não passa nem desde o ano passado, né? Já que o ano é bem recente. A palavra de Deus revela o próprio Deus. Verso de número 18. Diz o seguinte: desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha, o salmista, ele reconhece que a palavra de Deus é preciosa, e a oração dele não é um carro do ano, não é uma casa toda mobiliada dos sonhos, mas a oração do salmista é: Senhor, me permita ver a beleza que tem na tua palavra, me permita te conhecer nas tuas escrituras. Essa tem sido a minha e a sua oração.
Então, uma coisa que definimos muito bem aqui com esse salmo é: a palavra de Deus, ela é preciosa, ela é valiosa. Não há nada neste mundo que você possa citar que tenha mais valor que o livro que está nas suas mãos. Porque a Bíblia é justa, inerrante, infalível, porque a Bíblia revela quem Deus é, porque a Bíblia, ela é mais preciosa que todo o dinheiro deste mundo, e a Bíblia é o único lugar que você se relaciona com o Altíssimo Deus. Se essa é a sua visão do que a Bíblia é, logo o seu relacionamento com a Bíblia será diferente. Porque o nosso relacionamento e o quanto nós lemos e meditamos na Bíblia depende se consideramos a Bíblia de valor ou não. Talvez você concorde com tudo isso que eu acabei de dizer, mas no seu e no meu coração, se não lemos a Bíblia, é porque a Bíblia não é preciosa aos nossos olhos. Falamos uma coisa com as nossas palavras e concordamos com nossas cabeças, mas nossas atitudes e vidas mostram algo totalmente diferente. Quer saber se a Bíblia é preciosa para você? O quanto dela você leu no ano que se passou? O quanto dela você leu desde que se converteu e conheceu o Senhor? Como saber, ainda mais profundamente, se o meu amor pela palavra é real e profundo? Temos aqui alguns versículos que vão nos ajudar para ver se o nosso amor pela palavra de Deus é verdadeiro. Vamos ver o verso de número 20. Olha como o salmista fala da Bíblia no verso de número 20. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Veja, minha alma se consome. Sabe quando você deseja algo que você fica tão ansioso para ter, que você fica contando os dias, que você não vê a hora de chegar a esse momento, que você não dispensa esforço, dinheiro, tempo e energia para ter aquilo? Talvez seja um celular, talvez seja um carro, uma viagem que você está há anos se dedicando para possuir e contando os dias para chegar. Nós sabemos o que é ansiar por algo e ter uma ansiedade tão grande que nossa alma se consome, não no sentido negativo, mas no sentido de você estar alegre para ter aquilo e conseguir aquilo. Mas a pergunta então é, eu sei que você e eu já sentimos isso por algo, mas eu e você já sentimos isso pela palavra de Deus? Pelo menos sequer uma vez? Pelo menos sequer algum dia você adormeceu pensando, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu não vejo a hora porque eu vou abrir a palavra do meu Deus e eu vou conhecê-lo ainda mais. Essa semana eu estou ansioso porque eu quero ler mais e mais capítulos. Alguma vez eu e você já fizemos isso? Alguma vez já ansiamos a Bíblia do mesmo jeito que ansiamos as outras coisas? Verso 131. Abro minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Mais uma vez o salmista diz, ele anseia, ele suspira, ele tem fome. Veja, a relação do salmista não é uma obrigação. Não é que eu vou ler a Bíblia porque o meu pai e minha mãe mandaram. Não é porque eu vou ler a Bíblia porque, afinal de contas, eu tenho que fazer o meu checklist crente do dia. Não é por nenhum desses motivos. O motivo do salmista
é porque ele ama verdadeiramente a Bíblia. E ele deseja a palavra de Deus. Você está entendendo e compreendendo a diferença? Porque talvez você fale, eu já li a Bíblia hoje, eu tenho certeza que eu vou ler amanhã e vou ler no outro dia também, eu tenho lido todos os dias. Mas não é só isso. Você pode talvez ter lido várias vezes a Bíblia, e está lendo todos os dias, mas ainda assim está lendo errado. Quantas vezes eu não li assim? Li os meus 3 capítulos, que geralmente essa é a quantidade padrão, 3 capítulos. Cheguei no fim do dia e falei, ufa, eu li. Hoje não passou, graças a Deus. E quando eu percebi, eu só estava lendo por ler. Eu só estava lendo para chegar no outro dia pensando, ufa, ontem eu li, e não ficar com aquela culpa. Será que isso é um amor pela palavra? Ou tem parecido mais uma religiosidade fria de seguir apenas leis por seguir? Então veja, o amor pela palavra é muito mais profundo do que imaginamos. Não é só ler, é ansiar por ler. E sinceramente estamos muito aquém disso. Eu estou muito aquém de tudo isso. E precisamos nos arrepender. A Bíblia é prioridade no seu dia ou é só quando sobra tempo? Nossa alma ainda deseja a palavra de Deus ou cumpre apenas por obrigação? Veja, outra indicação que você ama a palavra de Deus. Verso de número 97. Verso de número 97. Quem achou pode ler em voz alta. Isso. Então, o dia inteiro, algumas traduções trazem todo dia. A ideia aqui é como se você estivesse ruminando. Sabe o que é ruminar? Não sei se aqui tem algum biólogo ou alguém muito entusiasmado com animais. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas alguns animais ruminam. Se não me engano, a vaca rumina, o camelo faz isso também. Que é ele pegar e ficar, rebolando o queixo, com a comida na boca. E aí, se eu não me engano, ele consome a comida e depois ele regurgita e come de novo, não é? Isso é ruminar. Se eu não me engano, para pegar todos os nutrientes possíveis. Meio nojento, não é? Ver isso, um animal fazendo isso, mas é isso que é ruminar. Ele quer pegar todos os nutrientes, ele come, vomita e come mais uma vez, regurgita a comida e come mais uma vez. E a ideia é essa, é você ficar mastigando a palavra de Deus, até você absorver todos os nutrientes, até você conseguir pegar todas as aplicações. Então, a segunda coisa que nos mostra se amamos a palavra de Deus, a primeira delas, então, é o nosso anseio, o quanto nós ansiamos. E a segunda é o quanto você lê e medita, ruminando. Não é pegar e ler assim, batido, sem prestar atenção. Mas é você ler, se perguntar, voltar atrás, marcar, escrever, meditar, ficar pensando na palavra durante o dia. Você está ruminando. Você leu, mas de tarde veio aquilo que você leu mais uma vez, e você medita ali na sua mente enquanto você trabalha. Isso é ruminar, é pensar profundamente, vai além de uma leitura rápida e superficial. A palavra ocupa os nossos pensamentos ao longo do dia, como nós lemos as Escrituras, lendo de uma vez sem prestar atenção, ou ruminamos a Bíblia, ou meditamos nela. Amamos a Bíblia quando obedecemos ela. Verso de número 34. Dá-me entendimento
para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Ler a Bíblia com todo o coração não é só ansiar por ela, não é só ruminar aquilo que a Bíblia está dizendo, mas é depois de uma vez que você entendeu, você cumpre aquilo que está escrito. Não importa se é a parte mais agradável ou a parte mais desagradável, no sentido de talvez tenha coisas que você e eu tenhamos facilidade e outras não, você cumpre tudo aquilo que a Bíblia diz. Se ela manda, se ela determina, é isso que eu vou fazer, que é o que diz aquele antigo hino: o fiel obedece o que Cristo mandar. Então essa é outra pergunta. Você lê, você às vezes rumina, você anseia, mas será que eu e você somos apenas bons estudiosos? Porque uma coisa é você ser um teólogo, e você estudar a Bíblia como um conteúdo, como se estivesse estudando geografia, ciência, matemática. Talvez você até goste, anseie, você fica ali ruminando as informações, porque está doido para aprender profundamente as doutrinas. Mas se você e eu não praticarmos, posso te dizer, não está adiantando de nada. Na verdade, está adiantando para uma coisa: nos tornarmos orgulhosos e soberbos, cheios de conhecimento, mas com isso aqui de amor no nosso coração. Porque é para isso que serve o muito conhecimento sem amor. Ensoberbecer. Nos tornar orgulhosos. Nos sentirmos os maiorais. Então veja que é muito mais do que ansiar, é muito mais do que você ruminar, é você obedecer e praticar. Não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Aquele que ama a palavra de Deus, ama até quando está passando por aflição ou por algum sofrimento. Verso de número 67. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Aquele que ama a palavra do Senhor, mesmo quando a palavra nos fere, porque ela faz isso, ela nos fere. Sabe por que ela nos fere? Ela não passa a mão na nossa cabeça, ela te mostra o seu pecado e o meu pecado, e isso dói, isso machuca lá dentro. Mas uma vez que a palavra de Deus nos feriu, aprendemos a obedecê-lo e a seguir os teus caminhos. Aquele que ama a palavra, obedece até mesmo quando ela o machuca e o repreende e o disciplina. Veja, o salmista ansiava por isso. Ele queria que a Bíblia o disciplinasse, para ele seguir os caminhos de vida. Então, olha só as perguntas que você tem que se fazer e eu tenho que me fazer, para sabermos se estamos amando a Bíblia do jeito correto. Primeiro, você anseia pela Bíblia? Eu anseio pela palavra de Deus, assim como ansiamos muitas coisas. Depois, quando lemos superficialmente ou ruminamos a palavra, meditamos nela? Próxima pergunta: obedecemos a palavra de Deus ou apenas estamos nos tornando conhecedores de doutrinas, excelentes teólogos, mas péssimos cristãos? Quando a Bíblia te machuca, quando ela te fere e ela te mostra um pecado terrível, você ouve ela e ama isso porque você começa a voltar aos caminhos do Senhor? Depois que nos fazemos essas perguntas, a Bíblia machuca mais uma vez, não é? A gente vê que a gente está muito aquém. Eu trouxe aqui uma Bíblia que eu tenho em casa, se eu não me engano, de 2016 ou 2017, ou acho que ou 2015, que é a Bíblia King James, está aqui, 2016. Essa aqui foi, acho que, minha primeira Bíblia de estudo. Eu tinha 15 anos, 16 anos, acho que 16. Tinha 16.
E minha avó, alguns conheceram a minha avó, a avó Juraci. O Diego conhece, né? Porque quando ela veio, o que ela falou para você, Diego? Que tinha que dar um jeito em mim. Que eu não ia nos jovens, eu não queria saber de nada. Não era tão assim também não, eu acho, não sei. Mas ela falou isso, pro Diego dar um jeito em mim, que eu estava precisando de orientação. Eu realmente não ia nos jovens, né? Mas vinha na igreja com meus pais. Mas, de qualquer forma, ela me deu uma vez R$150. E eu ali, na minha empolgação, quando eu estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus e conhecendo mais, eu peguei esses R$150 aos 16 anos e comprei uma Bíblia de estudo pela primeira vez. Eu fui na loja com meu pai, naquela loja que tem na galeria de Paulínia, sabe? Tem uma loja, eu não lembro o nome da livraria, não sei se ainda tem. Não tem mais lá, tinha uma livraria cristã lá, naquela galeria, né? A galeria ainda existe, né? Faz tempo que eu não vou ali na José Paulino. E fui lá com meu pai, vi a Bíblia King James, eu lembro que tinha Thompson, tinha do Shedd, né? Que alguns conhecem aqui, o Russell Shedd. Se não conhecem, pesquisem sobre ele, grande homem de Deus que já nos deixou. Mas aí eu vi a King James, peguei a King James, cheguei em casa, sentei no meu sofá e fiquei abraçado com ela. Eu li ela, obviamente, mas quando eu terminava de ler, eu também não queria soltá-la. Eu assistia a TV junto com ela, estava conversando, estava abraçado com a Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, não é para me engrandecer ou algo do tipo, mas pelo contrário. Porque, irmãos, eu sinto saudade de fazer isso com a palavra de Deus. Eu sinto saudade daquele adolescente de 16 anos que abraçava a sua Bíblia nova, que ganhava um dinheiro e a primeira coisa que pensava, vou comprar uma Bíblia de estudo. Eu amo a palavra de Deus, mas, irmãos, Deus tem incomodado o meu coração. Eu sei que eu ainda estou muito aquém daquilo que eu preciso ser e aquilo que eu já fui. Eu lembro desta Bíblia e lembro dos dias que eu passava abraçado nela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E hoje eu olho para mim e eu vejo que eu preciso mudar. Então, esse exemplo é para confessar aos irmãos, eu preciso ler mais a Bíblia. Mas não só para confessar, mas para te estimular e te incentivar. Você tem saudade daquele homem que você foi, daquela mulher, daquela adolescente, daquela menina, daquela jovem ou jovem que lia a Bíblia, que amava a palavra de Deus, que queria conhecer e andar nos caminhos. Veja, se você está vivo agora, assim como eu, Ele está te dando uma oportunidade para que em 2026 seja diferente. Para que você chegue no final deste ano e fale, eu fui um homem e mulher, ou mulher da palavra. Um homem ou uma mulher que leu a Bíblia ansiosamente. Você tem saudade daquilo que você já fez diante do Senhor, de quem você já foi? Ainda é tempo de voltar atrás e recomeçar. E comprar uma Bíblia na galeria não dá mais. Mas talvez pegar a sua e abraçá-la e lê-la mais uma vez, como se fosse no começo. Ainda dá tempo e Deus está me chamando e está te chamando. Por último, o terceiro ponto são os frutos da palavra de Deus. Os frutos da palavra de Deus significa que quando nós sabemos que a Bíblia é valiosa e começamos a amá-la porque ela é valiosa, ela começa a produzir frutos em nossas vidas. Começa a produzir algo que nenhuma outra coisa neste mundo consegue produzir. Olha o verso de número 9. Alguns já sabem esse até de cor. Diz o seguinte: como o jovem guardará puro o seu caminho. Então aqui é jovem, é idoso, é criança, são todos, né? Diante de Deus somos todos bebês inexperientes que precisam do Pai, né? Então como o jovem guardará puro o seu caminho,
vivendo de acordo com a tua palavra. A palavra de Deus, quando ela é reconhecida como valiosa, nós começamos a amar ela e ansiar por ela, e ela produz frutos. E ela produz uma vida de pureza. Olha o verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem lê a Bíblia ganha força para vencer os pecados. Quem medita e rumina a palavra de Deus tem poder do Espírito para vencer aquilo que ofende a Deus. Se neste ano que se passou, eu e você vivíamos lutando com algum pecado que não conseguíamos vencer, redobre a tua leitura bíblica, leia o triplo, leia muito mais, e veja se você não vai encontrar ali força para vencer os teus pecados em Cristo Jesus. Passamos meses afundados em algum pecado e não entendemos o porquê não saímos de lá. Mas ao mesmo tempo que estamos afundados no pecado, a nossa Bíblia está pegando poeira na estante. Ou se não está pegando poeira, nós lemos ela de uma maneira muito aquém do que deve ser. A Bíblia, no verso 105, também verso muito famoso, outro fruto que a Bíblia nos dá é uma direção segura. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer saber que direções, que decisões você deve tomar à luz da palavra? Talvez ela não diga especificamente que trabalho você deva aceitar ou que camisa você deva vestir, mas ela te orienta a como viver uma vida que agrada o Senhor e tomar as decisões que glorificam a Ele. Então, quer viver uma vida assim? Leia a palavra de Deus, ame ela, valorize a Bíblia. Verso 98. Quem achou pode ler o verso 98. Isso, então, a Bíblia nos torna mais sábios. Nós, lendo a palavra de Deus, conseguimos mais sabedoria vinda do Senhor para viver nossas vidas. Verso 92. Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Veja, a palavra de Deus nos consola nos momentos de angústia. Ela nos traz conforto. Passamos por um monte de momentos difíceis. Olhamos para o céu e praguejamos: o Senhor me abandonou, quando nós abandonamos a Ele, porque não lemos a Tua palavra. O Senhor não me consola, mas nós não pegamos para abrir nossa Bíblia e ver o consolo que Ele tem para nós. O Senhor não me conforta, mas as páginas estão quase grudando, de tanto tempo que não abre. Estamos nos sentindo ansiosos, deprimidos, e nós não entendemos o porquê, e a resposta é mais óbvia do que imaginamos. Verso 49 até o 50. Lembra-te da promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia. Então olha o que consola o salmista na sua tristeza e angústia. A promessa me vivifica, tua promessa, tua palavra, tua lei, os teus mandamentos, aquilo que o Senhor prometeu nas Escrituras, me dá força no meio da angústia. Passamos momentos no ano de 2025 onde lutamos contra o pecado sem vencer, tomando decisões que nos afastaram de Deus, não sentimos o consolo do Senhor nos momentos de aflição. Tudo isso enquanto nossas Bíblias estavam empoeiradas na gaveta, e ainda nos perguntamos o porquê de tudo isso. Chegando mais para a conclusão, passando mais um slide. Vemos então que este é o caminho que nós devemos fazer. Primeiro, você reconhece o valor e a preciosidade que a Bíblia é. Porque uma vez que você reconhece o quão valorosa ela é, que ela é a palavra de Deus, sim, que ela é revelação do Senhor, que ela é revelação do Criador de todas as coisas, e por isso ela é valorosa e preciosa,
você passa a ter um relacionamento de amor com a Bíblia. Você ama a Bíblia por causa daquilo que ela é. Uma vez que você tem um relacionamento de amor com a palavra de Deus, você passa a ter os frutos na sua vida. Mais ou menos, então, é isso que nós temos que entender. A Bíblia é preciosa, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação do Deus Altíssimo. Por isso eu amo ela, e por amá-la, eu vou lê-la, meditá-la, e vou ter os frutos que só a palavra de Deus pode nos dar. Amém? O Salmo 119 não nos chama apenas para ler a Bíblia, então. Essa pregação não é leia a sua Bíblia. Não resuma essa pregação nisso. Mas o Salmo 119 é um chamado para você amar a palavra. É muito mais do que só ler. E ao amar a palavra, amar o Deus que fala por meio dela. Cristo é a palavra viva. Só Cristo reacende em nós o amor pela palavra escrita. A graça que nos salvou é a mesma que renova nossos afetos. Passando para o próximo e último slide. Não existe feliz ano novo sem um coração feliz na palavra de Deus. Talvez a nossa Bíblia possa não ser a mais nova de todas, mas o nosso amor por ela ainda pode ser renovado. Qual é o teu objetivo nesse ano que se inicia? Qual a tua meta? O que você quer chegar no último dia desse ano e falar? Ganhei na loteria? Ganhei uma promoção? Ganhei a casa que eu sempre queria? Talvez você esteja ansiando alguma coisa que vai acontecer nesse ano. Alguns eu sei que estão ansiando pela Copa do Mundo, aqueles que gostam de futebol, esse ano nós vamos ter. Alguns irmãos já sabem, ou todos já sabem, eu vou me casar daqui 75 dias, 3 horas e 26 minutos. Mais ou menos exatamente essa hora aí, né? Amém, amém. E isso é algo muito importante que vai acontecer no meu ano. Vou casar, vou ter uma família, vou poder começar uma vida, né, dentro da minha casa, com minha esposa, e pretendo ter uma família para a glória de Deus. Mas eu te digo, se eu casar, se eu ter o casamento mais lindo do mundo, ter a casa mais linda do mundo, supondo, mas falhar em ler a Bíblia, em amar a palavra de Deus, eu fracassei esse ano. Então, não sei o que vai acontecer de importante na sua vida esse ano, mas se pode até acontecer e ser melhor do que você imaginou, uma promoção, uma formatura, um descanso, uma viagem, qualquer coisa, pode ser infinitamente mais, mas se eu e você não lemos a nossa Bíblia e não amamos ela, meditando na palavra, fracassamos como filhos de Deus neste ano. Então, que isso não aconteça. Possamos chegar no nosso último dia deste ano e falar, eu sou um homem que leu mais a Bíblia. Eu sou uma mulher que leu mais a Bíblia. Amém? Vamos orar. Enquanto nós oramos, pedir para alguns irmãos, se possível, não sei se vai caber aqui a mesa, mas se puder organizar da forma que melhor fica. Teria que tirar algumas.